Ok. Opa, sobe daqui. Então, boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro de práticas de mindfulness, de meditação, de autoconhecimento, né, da Monge Urbano. E hoje a gente continua uma série, né, que a gente abriu já faz um mês e meio, né, com o tema sobre mindfulness e espiritualidade. E aí a gente teve dois encontros falando sobre mindfulness e espiritualidade cristã. Iniciamos no último encontro mindfulness e espiritualidade budista. E hoje a gente vai falar de espiritualidade dentro de aspectos gerais, né? Para a gente fechar, de certa forma, esses três encontros, né? Dar um fechamento para eles, para a gente começar a perceber mais sentido da importância da espiritualidade. E o que é interessante, né? Quem já está com a gente há um certo tempo aqui nos encontros de prática, ou quem já fez encontros de mindfulness com a gente, dentro dos programas de mindfulness da Monge Urbano, ou mesmo assistiu palestras da Monge Urbano, hoje a gente trabalha com o tripé, em que a gente chama o tripé integral do ser, ou tripé da saúde integral. Tripé, três pontas, três partes. A gente fala de mente, corpo e conexão. Conexão é um dos elementos que é essencial para a construção desse tripé. A conexão se refere à relação de você consigo mesmo, né? Para eu desenvolver a habilidade de atenção plena, de mindfulness, de presença, eu preciso construir uma relação. Por isso que mindfulness, na nossa perspectiva, que a gente ensina, é sempre uma relação. Então a relação ela tem várias dimensões. E a mais importante para que seja o ponto de partida, porque está tudo dentro da gente, né? Como eu olho o mundo, está relacionado à minha história. Então o autoconhecimento me ensina a olhar para mim. Então primeiro uma relação de eu comigo mesmo, para que eu possa criar espaço interno para incluir o outro. E depois vem o eu com o outro. Quando eu estou bem, eu consigo incluir o outro na relação. Nessa amplitude, né, nesse espaço que vai crescendo na relação, a terceira instância seria eu com o mundo. Como eu me relaciono com o mundo que está ao meu redor. Né? Com o mundo, com a natureza. Né? E aí depois vai para algo muito maior do que nós mesmos. É eu com algo maior, eu com o divino, eu com a minha espiritualidade, eu com a minha conexão com o meu propósito, com o meu sentido de vida. Então a dimensão da espiritualidade, ela é um elemento integrador da vida do ser humano. Até mesmo, eu posso dizer, até mesmo o ateu, a espiritualidade dele é uma espiritualidade ateia, e está tudo bem. Né? Eu não vejo isso nenhum problema. Ah, eu não acredito em Deus. Você não acredita em Deus porque você acredita em outra coisa. Né? Então sempre tem essas discussões que às vezes, muitas vezes também não levam a nada, né? Por isso que a gente não gosta de polemizar isso. A gente não vai entrar nesse tema, não adianta. Pode perguntar, mas a gente não entra porque não faz sentido. A gente vai abordar aquilo que faz sentido dentro de todas as práticas, dentro, assim, quando a gente olha todos os movimentos religiosos, né, todas as grandes tradições religiosas, você tem cristianismo, você tem budismo, você tem islamismo, judaísmo e outras ainda, né? Todas elas têm algo que conecta, algo que é essencial. Isso está relacionado à espiritualidade. Isso está relacionado ao movimento contemplativo dentro de cada religião. E é isso que a gente busca tentar explorar mais um pouco. Né? E por que que mindfulness, esse estado mental de presença, de atenção, né? Que eu vou treinando a minha atenção para estar presente naquilo que eu estou me relacionando a cada momento. Por que que eu preciso disso? E de vez em quando eu brinco, essa é a habilidade dos santos. Não existe santo sem mindfulness. Não existe santo sem presença. Não existe santo que, para desenvolver presença, não aprenda a se relacionar consigo mesmo. Não existe santo,
ou grande mestre que antes tenha passado por um processo individual de autoconhecimento. E à medida que você vai desenvolvendo esses aspectos do autoconhecimento, a sua espiritualidade ela vai aumentando, porque um dos pressupostos de que a sua espiritualidade não está funcionando é quando o outro não é incluído na relação. Então, todos os grandes mestres, à medida que eles vão se desenvolvendo, a capacidade de compaixão e amor, de incluir todos na relação, é simplesmente absurda. Aí você pode dizer, não, mas então o assassino do meu filho, ou aquela pessoa que matou, ela tem que ser inclusa, dentro do lugar dela. Porque senão eu vou começar a desumanizar o outro. E eu que percebo, que vou desenvolvendo o processo de autoconhecimento, eu também reconheço as minhas limitações, as minhas dificuldades, as minhas fragilidades. E os grandes mestres também reconhecem isso dentro deles ali. E é por causa desse reconhecimento, de se reconhecer pequeno, de se reconhecer humilde, de se reconhecer pobre de espírito, que eu consigo incluir o outro. Porque o grande mestre, ele sempre percebe no outro aquilo que é ruim no outro, aquilo que também reflete dentro dele. A única diferença é que o outro que tem aquilo que não é bom, ele não percebe. E ele simplesmente é dominado por isso. O grande mestre ele já aprendeu a reconhecer isso, a aceitar que isso faz parte, mas isso já não domina. Ele está aqui, ele olha, está tudo bem, vem e vai. É devido ao nível de autoconhecimento, de autoconsciência, de percepção consciente de si mesmo, que ele consegue olhar para a inveja, para o orgulho, para a ignorância e não deixar isso dominar ele. E ao mesmo tempo ele consegue olhar para o amor, para a compaixão, para a gratidão e alimentar isso. Então é mais ou menos uma historinha contada, né? Dentro de uma tradição indígena americana, que eu acho que é isso, não estou lembrado direito, que chega, eu acho que é a avó indígena, né? Chega pro filho lá indígena, né? E o filho pergunta, vovó, né? Tem dois lobinhos aqui dentro, né? Tem um do bom e o do mal. O que é que eu faço com eles, né? Quem que vai ganhar essa luta? E ela fala, aquele que você alimentar. Né? Então, vai depender da sua relação com essas vozes internas, por isso o encontro lá que a gente fez um mês inteiro, né? Mais um mês, são 4 encontros para falar dessas vozes internas. Né? Eu acho legal esses encontros de prática, porque são encontros de autoconhecimento, olhando muitas formas de olhar para a nossa psique, para a nossa forma de se relacionar com o mundo, mas sempre partindo de uma base interna. Porque se eu não estou bem, como é que eu posso incluir o outro? E depois de um certo tempo, a gente, à medida que vai praticando, se eu não estou bem, também é possível incluir o outro, mesmo eu não estando bem. Porque eu consigo compreender que não estar bem faz parte da minha vida, da minha vivência. Um sentimento que eu não estou bem é uma informação que me mostra que há um desconforto na relação com o mundo. Então eu preciso integrar isso na minha experiência. O problema é quando eu não quero olhar para isso, eu não quero integrar, e isso começa a gerar problemas, principalmente na relação com o outro. Porque eu começo a me fechar e eu fecho o espaço para o outro também. Então a beleza de se falar de espiritualidade é que a gente transcende um pouco a parte da técnica, do processo de construção, que às vezes a pessoa acha que mindfulness é muito técnica, né? Mas quem já vem acompanhando a gente diz, não existe técnica, é um processo, ela transcende uma técnica. É uma forma de se relacionar. E para isso as atitudes são extremamente importantes. De deixar vir, deixar ir, de gratidão, compaixão, mente de principiante, de ser gentil consigo mesmo, né? Criar espaço, abertura para o novo, né? Porque senão a gente começa a se travar para as relações. Então, feito aí essa abertura, né? Que já foi de certa forma extensa, mas que toca muito o coração da gente quando a gente fala sobre isso, embora a gente tenha um enfoque muito forte também
que é psicológico, que é neurológico, fisiológico, por trás do processo que a gente ensina, a gente também tem um pouco dessa outra perspectiva, né, que às vezes pode passar a pessoa, não, eles são, né, olha para isso, não, não. Espiritualidade é importante, é uma dimensão da nossa experiência e ela precisa ser integrada no nosso dia a dia. Feito essa abordagem, eu convido o Edu para agora conduzir o nosso encontro hoje. Edu? Olá, a vocês, espero que estejam todos bem. E você que está nos assistindo na gravação, por favor, não esquece, está gostando, está achando legal esse assunto, não esquece de deixar o like, se inscrever nesse canal, é super importante para você estar acompanhando as novidades que a gente vai trazendo por aqui também. Essa é uma sequência de gravações de uma parte dos nossos encontros periódicos de prática que a gente faz a cada 15 dias, falando sobre temas diversos, né? Mas a gente vai falando sobre temas diversos a cada mês ou 2 meses, depende da época e depende do tema, que alguns temas são mais extensos, requerem mais encontros para a gente conversar, e a gente faz uma série de práticas também, né? Então esse é o recadinho aí para quem está na gravação, quem chegou, não conhece a gente ainda. Esses daqui foram encontros abertos, gratuitos, e a gente tem lá na plataforma da Monge Urbano, www.mongeurbano.com.br, uma inscrição, vai ter um link aí para quem quiser se inscrever nesses encontros de prática. É muito acessível o valor, é por causa do horário, enfim, do dia. Assiste as gravações, e a gente tem mais de um ano já, né, Henrique, de gravações aí é, já acumuladas, né? Só ajustar aqui minha tela. Então, Fechamos um ano espiritual, de encontros, Edu. isso, um ano de encontro já. Vamos lá, né? E ponto, pode também estar assistindo esse vídeo aqui daqui a essa gravação, e hoje 15 de outubro, né? Mas você pode estar assistindo esse vídeo aí em 2026, 27, então eu vou ter muito mais conteúdo para assistir. Espiritualidade. Então, o Henrique fez uma bela apresentação e eu gostei de uma definição que eu encontrei aqui. Eu acho que é bem interessante. Primeiro, dois pontos, né? O Henrique já falou, mas é importante lembrar da etimologia da palavra espiritualidade, que vem de espíritos, né? Vem dessa palavra, né? É tão importante, né? É o sopro vital, né? O Henrique já falou da vitalidade. Dito isso, a definição que eu encontrei é que a espiritualidade é busca por significado, propósito e transcendência na vida, seja através de uma religião ou, aí vem o ponto importante, de experiências individuais. Seja, como já disse o Henrique, você pode não ter religião, não acreditar, mas você tem experiência. Está vivo, imagina-se que você esteja experimentando alguma coisa, experimentando a vida. E alguma experiência, às vezes, te impacta de tal forma que te transforma profundamente. Mesmo que você seja ateu, seja acredite em nada, não precisa ter um sistema de crenças necessariamente para ver espiritualidade. Mas existe essa busca. Essa definição eu gosto por causa disso, porque se você estiver buscando por significado, é uma busca espiritual, é espiritualidade, processo, é um processo espiritual. Né? Também, né? Porque psique, né, tem tudo a ver com o espírito também, com a alma, com essa fala, com esse diálogo com a alma, com a busca, e não necessariamente não é religioso, né? Um processo profundo de entendimento do nosso inconsciente e tudo mais. A espiritualidade, o termo se refere à dimensão humana que conecta o indivíduo a algo maior que si mesmo, como divino
ou a natureza, né? Tô aqui numa área bacana, cercado de natureza. Sentido da vida, dá sentido para a vida da gente. Experiência que dá sentido. Envolvendo valores, crenças, sentimentos que promovem autoconhecimento. Ponto aí que conhecimento e conexão com os outros, nós falamos um pouco, né, Henrique? Aqui no canal, nos nossos encontros. Eu acho que é a base, né? É a base dos nossos programas da Monge Urbana, é a base também das práticas de mindfulness, né? Não tem como. A gente está sempre nesse processo de autoconhecimento para quê? Não é para autodesenvolvimento e ponto final, né? Mindfulness, para quem já nos acompanha há tempo, sabe que é muito mais sobre esse relacionamento com a gente, o resto do mundo. O Henrique já fez na abertura dele, eu acho que já ficou bem claro, mas eu gostei dessa definição, então, né? A busca por significado e propósito, transcendência na vida, né? Seja através de religião ou de experiências individuais, dimensão humana que conecta o indivíduo a algo maior que si mesmo, né? E que promove autoconhecimento e conexão com os outros. Esse é o resumo dessa definição excelente. Mindfulness vai sempre nos levar para esse lugar de autoconhecimento, inevitavelmente, né? De relação com o próximo, em relação com algo que transcende, porque quantos de nós, né, Henrique? Se quiser até abrir o microfone para falar, mas Isso. quantos de nós aqui, né, Opa. que fazem isso que eu estou fazendo agora aqui? Para de forma quando não parou a câmera não, tá? Fui eu que parei. Fiz uma pausa longa, né? Pausar. Quando nós conscientemente paramos e saímos do nosso modo fazer agitado para o modo ser, né? No dia a dia, no normal. Não é normal. A gente tem que parar mesmo, né? Então, mais esse convite de presença, de estar presente, acompanhar o fluxo do presente, vai sempre convidar para esse lugar, né? Então, eu vejo como um processo inseparável com a espiritualidade, com esse aspecto mais transcendente, né? E por mais que ele pareça, por mais que ele tenha toda uma vestimenta, né, e baseado em neurociência, baseado em estudo, em evidência, porque quando a gente fala de movimento de mindfulness, práticas de mindfulness, estamos falando de prática, porém, carregam um arcabouço, carregam um conjunto de práticas anexadas que vieram das tradições contemplativas com milhares de anos, né? Testadas, retestadas, mas hoje tudo com evidência científica. Então tem toda essa roupagem de ciência, né? É ensinado em universidades, né? Tanto eu quanto o Henrique fizemos com o NUME, né, a nossa formação, o Núcleo de Mindfulness de BH, dentro da faculdade, né, da pós-graduação nas ciências médicas. Então, curso de pós-graduação, tem toda essa roupa. Mas, no frigir dos ovos, na hora de... para mim, é inseparável. Isso é uma forma né, de a gente conectar profundamente com a nossa espiritualidade, que a gente chama de espiritualidade, segundo essa definição que eu dei agora. Além da religião, além de um sistema complexo de crença, porque a gente experiencia, né? Você vai ter. Então, nada melhor do que ficar falando, é melhor fazer vocês experienciarem, né? Vamos experimentar um pouquinho? Vamos nessa, Henrique? Eu vou trazer uma Vamos prática que nessa. eu não faço há muito tempo. Eu não guio ela há muito tempo por aqui. E guio em alguns lugares, e guio às vezes com os
pacientes visualização de uma luz, de um nascer do sol, ou de um pôr do sol, ou de um luar. Eu sempre, não sei se você lembra dessa prática, mas eu vou pedir antes, vou explicar a prática antes. Então, se a prática a instrução da prática já começa agora, tá? Então, podem adotar uma postura que vocês se sentirem confortáveis, mas que não durmam, de preferência. Então, se você puder sentar com a coluna ereta, melhor, tudo bem. Se você estiver acamado, mantenha os olhos semicerrados, uma fresta de luz, né? Permitindo entrar, mas se você puder fechar os olhos, você pode fechar os olhos também, né? Eu vou dar essa instrução e depois eu vou soltar, vou deixar mais tempo em silêncio, para que você processe essa visualização. E a visualização é lembrar nesse momento, vai trazer a sua lembrança uma muito clara de luar, mas que a luz, a característica, a textura da luz seja muito presente, muito na sua lembrança, muito vívida. E tem uma característica boa. Tem associado a uma memória, se é uma memória boa, né? Então é uma luz, uma luminosidade, uma claridade boa que te tocou, que ficou marcado em você, que traz uma lembrança bacana. Escolha um desses três. Ou é um pôr do sol que você lembra, ou é um amanhecer muito significativo, ou uma noite muito clara com luar. Imagine-se lá, nesse lugar que você escolheu, banhado por essa luz. Sinta como é no corpo, experienciar essa lembrança, quase como reviver essa experiência. Então permita que essa luz, essa luminosidade fosse nesse momento transparente, como se fosse possível a luz passar os seus poros, sua pele, músculos, tocar os seus ossos, iluminar os seus ossos por dentro, envolvendo todo o seu corpo com essa característica da luminosidade, também desse sentimento. Aos poucos a lembrança vai indo para um pano de fundo, nossa atenção vai se dirigindo para dentro do nosso corpo, ele reagindo, emitindo essa luz agora. Corpo, seu corpo agora emite
essa luminosidade, segura essa luminosidade de dentro para fora. E vamos levando a atenção para a força da gravidade, sentindo o peso do corpo. Esse corpo luminoso agora. Percebendo a temperatura do ar, toca a nossa pele. Sentindo o espaço à nossa volta. E aos poucos a nossa atenção vai se dirigindo mais para o centro do corpo, para dentro, percebendo os movimentos, em especial o movimento da respiração que ocorre nesse corpo. Notando o ar nutritivo, que entra, preenche, nutre o nosso corpo. E sai de forma livre, desimpedida, solto. Perceba esse movimento por alguns instantes. O ar entra, o ar sai. Talvez nossa mente, ou sons, ou reações do nosso corpo nos chamem a atenção, nossa mente queira contar alguma história. Tudo bem, é assim que é. Apenas convide a mente para continuar prestando atenção nesse movimento, com curiosidade. Note como essa respiração muda, possivelmente, conforme observa. Sem querer interferir nessa respiração, deixando ela apenas ser o que ela é. E aos poucos, vamos dirigindo a atenção novamente à percepção do corpo todo, dessa vez percebendo o movimento da respiração que ocorre em todo o corpo.
nos lembramos que as células, cada parte do nosso corpo também respira. Nos percebendo sensações da pele, temperatura. E dessa vez levando a atenção para os nossos ouvidos. Expandindo a nossa audição para as laterais do corpo. Que a gente pudesse sentir. Com os ouvidos. E vamos percebendo os sons que chegam. Sons apenas como sons, sem dar rótulo. Sons próximos. Sons mais distantes. Lembrando sempre que o som não está no futuro, nem no passado. Ele é um lembrete do fluxo de presença, do fluxo do agora. Aos poucos, vamos retomando novamente a atenção para o corpo, habitando o corpo, habitando o agora, presente. Vamos dando espaço ao corpo para que se mova conforme ele esteja pedindo, seja se espreguiçar, esticar, esticar as pontas dos dedos, fazer o movimento que ele está pedindo, olhos devagar, fazendo contato. Olhe ao seu redor. Se possível, olhe para a sua porta mais próxima, a sua saída. Conforme o seu sistema nervoso que você está é seguro. Mesmo que você saiba o que tem atrás, dá uma olhadinha para trás. E é isso, muito obrigado. E eu gostaria de comentários, né? Eu acho que normalmente a gente pede para quem está nos assistindo, nós estamos sendo acompanhados aqui ao vivo também, né? E aí, se alguém quiser deixar no chat, ou quiser falar, quiser abrir o microfone e falar também, fica à vontade. E se ninguém falar, o Henrique vai falar. Porque ele não é convidado, não, ele é compulsório. Tô aqui na área. Ótimo. Como é que foi essa experiência? Para você que está assistindo gravado, que não vai poder falar comigo aqui ao vivo, né? A gente poder fazer um processo de inquiry, né? Onde a gente vai ajudando, guiar como é que foi a experiência. Faça apenas uma reflexão, dá uma pausa aí no vídeo, fica uns 5 minutinhos aberto mesmo, lembrando o sentimento que veio, o que permaneceu, o que está aí agora com você, ainda com você. Dá uma pausa agora, faz essa reflexão e volta. E aí, Henrique?
Bem, convidar. Eu vou te. essas pessoas estão um pouquinho mais tímidas hoje. Eu vou falar um pouco, né, da minha experiência hoje. É que é interessante. Às vezes as pessoas olham assim para alguém que já medita há muito tempo, então acha que todas as vezes que a gente senta a prática ela é linda, maravilhosa, não tem nenhuma intercorrência, né? Ela é linda, maravilhosa geralmente quando a gente tá tem noites que a gente dormiu bem, que o dia foi um pouco mais tranquilo, mas nem sempre é assim, né? Geralmente o dia é agitado, às vezes tem dias nas semanas que eu durmo pouco, né? E por coincidência, de ontem para hoje foi um desses dias. Então, a prática para mim foi muito difícil. No momento que eu começo a visualizar, eu já começo a querer dormir. Então, eu fui me perdendo muito, né? E o que é interessante é que isso é um processo comum também quando você está cansado. E às vezes você chega e diz assim: ah, eu não quero mais praticar porque eu vou parar porque eu não estou bem para praticar hoje. Na verdade, observar já essa reatividade a não querer praticar porque eu estou cansado já é a prática, né? Porque é assim que a gente está se relacionando diariamente, né, com aquilo que está ao nosso redor. Então a prática é muito legal porque ela traz esse campo de treino, né? Então, quando você está praticando e tem muito sono, acolha como é praticar com muito sono. Quais são as dificuldades que surgem e vá aprimorando a sua prática com sono mesmo. Até chegar ao ponto que, ah, não, realmente eu acho que eu vou dormir, eu preciso descansar. Porque a prática ela traz esses insights, essas informações, né? Então, para mim hoje foi muito interessante, né? Que tem acontecido um pouco mais recorrente. Às vezes eu vou praticar e tô com muito sono, então vou praticar com sono mesmo. Como é sonhar? E aí eu tento ampliar o meu nível de atenção para perceber eu começando a sonhar, a cabeça caindo, eu me levantando e ver como é que eu me relaciono com isso, né? Porque tem uma certa reatividade, às vezes a gente já quer fugir disso. Ah, eu não vou, é muito chato. Não, então observa isso, né? Porque o não julgar na prática, a gente pode treinar também nessa situação. E a Sônia escreveu aqui, né? Senti uma luz límpida, amorosa, aquecendo todo o meu corpo. Isso se irradiou e trouxe uma energia muito boa para o meu ser, né? E o que é legal, Sônia, que eu também senti isso. Só que quando eu começava a sentir, eu me vinha o sono, eu me perdia. Quando está Não muito tive cansado. sono nenhum, não, viu? Só você que teve. Eu não tive, não. Olha, então a prática foi mais, como é que eu digo, mais produtiva, né? Mais produtiva sim, porque É. você estava mais presente. E a gente vai perdendo a atenção quando está muito cansado. E se perceber perdendo a atenção também é importante, faz prática da prática, né? Faz parte da prática porque a atenção plena está percebendo tudo que está surgindo ali a cada momento e ganhando dimensão da sua própria experiência de estar com sono, né? Às vezes você realmente pode estar com sono e não querer ter atenção. Aí você começa a ficar irritado, rabugento, né? E aqui você começa a perceber a sua irritação e a sua rabugentice. Então você vai ganhando dimensão nessa experiência, né? Tendo mais percepção dessa reatividade quando se está com sono. E é muito normal e natural as pessoas quando estão com sono, estão cansadas, né? Ficar mais irritadas. Só que tem pessoas que conseguem ampliar tanto a irritação que depois ela nem dormir ela consegue, né? Então, para que ampliar, né? É o que a gente fala muito aqui entre o sofrimento primário e o sofrimento secundário, né? O sofrimento é real, eu estou com sono, eu estou cansado, né? Aliás, o sono é real, né? Tem ali um certo sofrimento, mas escolher sofrer com isso é uma decisão, é o que a gente chama de sofrimento secundário. Escolher sofrer com isso é engajar na irritação, ampliar ela, começar aquela discussão interna, ah, eu quero dormir, eu quero não sei o que e tal. E aí você engajou, você se perdeu já. Em vez de
observar a irritação, deixar ela ser o que ela é, a irritação, né? Dificultar esse engajamento na própria irritação, e às vezes você se engaja na irritação, percebe engajado, mas você consegue frear. Então, quando você faz isso, você está treinando a sua regulação emocional, a sua capacidade, né, de criar respostas diferentes em situações que você simplesmente entrava no modo automático e saía atirando para todo lado, né? Então é muito importante isso. Então essa prática me lembrou isso, né? Quando eu começo a entrar, aí eu vi um sono, eu começava a mijar, o pescoço caiu, opa! Aí depois lá na frente, né, quando volta, não, então agora vamos sair da visualização, vamos abordar mais o aspecto externo da experiência, aí ver o som, as sensações, a respiração. Aí não tinha jeito, o corpo acalmava de novo, ia pro canto, aí vinha aquele cochilozinho e eu voltava. E eu tinha vezes quando eu dava uma risada interna assim, né? Isso é bom, você rir de você mesmo, né? É como se fosse um antídoto. Te prepara para mais coisas, né? É como exercitar É, essa mente de principiante, né? É isso que eu acho que foi muito legal dessa prática é hoje. isso. É que a gente não. Eu gosto de falar essa expressão, né? Que a gente não usa óculos cor-de-rosa, né? A gente não tenta alterar a experiência, né? Tá tendo um negócio desagradável ali, né? A gente usa essa expressão também, né? Que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? Dor a gente sente, né? Isso é mindfulness, né? Sofrimento aí é mais complicado. Quando a gente pratica, a gente tem essa consciência, a gente consegue relaciona com a experiência, esse é o ponto, né? E se vocês olharem a definição de espiritualidade, né, que eu falei há pouco, né, do experienciar, eu vou te perguntar agora, Henrique, né? A Sônia já explicou aqui, né, na própria fala dela, né? Já, eu acho que está mais do que evidente, né? Sentir uma luz límpida, amorosa, aquecendo todo o corpo. Isso não é espiritual? É espiritual. Teve reza, teve oração, ritual, alguma coisa? Não, né? Só uma observação, né? Uma lembrança, né? Isso se irradiou e trouxe uma energia boa para o ser, né? Essa fala, o que é energia boa para o ser? Quando a gente reflete, que isso se não é transcendente, não é maior que você? É maior que você, Sônia? Ela diz que sim, né? Apesar que tá fechado o microfone aqui, mas ela falou que é isso, É né? inteiramente, nossa, muito maior, né? Uma abrangência sai da nossa esfera aqui, né? De grande, realmente. Muito bem. Obrigado, Sônia. Obrigado, viu? Gratidão, viu? Queria, Edu, eu queria trazer uma passagem aqui, que tem um livro de um irmão, que eu já comentei aqui, que é o irmão David Stenhouse, que faleceu, né, já há alguns Isso. anos aí, e ele fala assim, o capítulo, o livro dele é Gratidão, a alma do coração. Fica uma dica para vocês, se você é cristão, e se você também não for, tem muito a aprender com ele, porque embora ele seja um monge cristão, católico, ele é interreligioso, ele conversa com as religiões, tanto que tem um livro, né, que é sobre o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E ele vai explicando cada passagem disso. Se esse livro foi uma resposta ao Dalai Lama, né? Ele escreveu tanto que o prefácio foi feito pelo Dalai Lama, né? Então é muito bonito você ver essa interreligiosidade. Então quem tem medo, quem tem religião e está muito aferrado a ela, tem aquela perspectiva que a religião do outro pode contaminar a minha, né? E na verdade o irmão David, ele diz, quando você inclui o outro, mesmo na própria dimensão da religiosidade do outro, você pode crescer com o outro e ampliar o teu espaço, a compreensão da sua própria religiosidade, né? E ele tem uma coisa que está muito, como está muito relacionado ao que você falou, né, a questão da espiritualidade. Ele tem uma prática que ele fala, olha, acender uma vela a sós é uma de minhas preces favoritas.
Não falo a respeito de ler orações à luz de velas. O próprio ato de acender uma vela é uma prece. Ao som do riscar do fósforo, o cheiro da fumaça depois de soprada, a forma como a chama irrompe e depois diminui, e quase se extingue até que uma gota de cera derretida lhe dê força para crescer de modo a atingir o seu tamanho característico e se estabilizar. Tudo isso e mais a escuridão para além do meu pequeno círculo de luz é oração. A oração em contato direto com aquilo que é maior do que ele mesmo. Então, todo ato, como ele comenta aqui, todo ato ele pode ser visto como um momento de contemplação. Na verdade, a espiritualidade que a gente está falando, ela só faz sentido quando a gente estuda as tradições contemplativas, se ela é aplicada no nosso dia a dia. Não faz sentido espiritualidade para mim trancado dentro do quarto. Isso não faz você crescer. A espiritualidade, né, nesse mesmo livro aqui, o irmão David fala, a espiritualidade tem uma relação com a contemplação. Então, quando ele vai falar da origem do sentido da palavra contemplação, primeiro, contemplação envolve visão, aquilo que eu acho que é importante e relevante para a minha vida, é o meu propósito, o sentido da minha vida. Mas é muito pouco, porque para você ser um contemplativo, também exige ação. Ou seja, quem quer ampliar sua espiritualidade precisa, de certa forma, se tornar um ser contemplativo. Aprender a apreciar a vida, aquilo que é relevante, em pequenos momentos, como simplesmente acender uma vela. Muitos de nós estamos no ambiente corporativo, isso se resume a tomar um cafezinho. Quando eu coloco o cafezinho na xícara, geralmente já está pronto, a não ser que você tenha uma máquina de café expresso. Então imagine que você pega uma garrafa, você está derramando a garrafa lá no copinho, né? Aquele líquido que sai meio que gerando um movimento natural, aí vai enchendo, vai aquecendo o dedo, vai surgindo o aroma, o calor. Então tem todo um contexto aí que você pode incluir na sua vida, que é a sua própria experiência do dia a dia. Quando ele fala de gratidão no título, ele está falando de graça. Graça é aquilo também que é de graça, é dado, não é seu. O momento presente é uma graça. Quando você percebe aquilo que você não percebia, isso é dado para você de graça. Por isso que a importância da gratidão. Tem pessoas que só estar viva já é uma graça. Já é algo que é dado de graça. Você está vivo. Deus já permitiu isso. Só que ela não consegue perceber isso. É uma pessoa que está doente, que olhar para si é difícil. Imagine incluir o outro na relação. Então a dimensão da espiritualidade, ela envolve também eu ir para o meu dia a dia. Aquilo que está acontecendo em presença. Por isso que quando a gente fala de mindfulness, né, na verdade até eu comentei que mindfulness é a habilidade dos santos, né, o estado de presença, de percepção, é porque quando eu estou em presença, é como se fosse um momento de graça, de gratidão, porque eu estou conseguindo estar vivendo a minha vida como ela é. E tem muita coisa boa acontecendo no momento. Para quem tem ansiedade ou depressão, eu acho que isso começa a fazer sentido, porque quem é muito ansioso ou deprimido não vive no momento presente. Está o tempo todo embolado nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas sensações e não consegue se libertar disso, porque acha que isso determina a própria pessoa. À medida que a gente vai abrindo
espaço para olhar para isso, a nossa vida se transforma num fluxo. E a gente vai fluindo com a vida. Quando a gente senta para praticar, às vezes surge um desconforto, mas só que agora eu estou treinando a minha presença nesse desconforto, que acontece muitas vezes durante o dia e eu nem percebo. E durante o dia, geralmente eu uso recursos de fuga, de evitação, porque eu preciso fazer algo que é mais importante. E aí o que acontece? Eu começo a ficar preso nisso mesmo que eu evito. Então, aprender a se relacionar consigo e aprender a relacionar com toda essa dimensão de experiências que vão surgindo. E não faz sentido dizer que eu não existo se eu não existo em relação, eu só existo em relação. Se há algo maior que eu, algo que me criou, algo que me deu de presente, todo um universo de possibilidades e de relações, né, para construir possibilidades, desenvolver aprendizados, diálogos interessantes, né, coisas que me permitem ampliar mais a minha capacidade de percepção de mim e do outro. Né? Então, é essa dimensão da presença que perpassa a nossa espiritualidade. Isso é muito importante a gente trazer isso para a pauta da nossa compreensão, né? E tanto que ele vai falar, né, que contemplação envolve também propósito e significado. É a espiritualidade, de novo. Propósito e significado precisa de visão, da mesma forma que precisa de ação. Não existe propósito sem ação. Ah, o meu propósito é ser feliz. Eu só posso ser feliz se eu conseguir também melhorar a felicidade dos outros, porque eu não vivo isolado no mundo. Então, tem que contribuir para um mundo melhor. À medida que eu contribuo, eu também facilito a felicidade dos outros, então facilito a minha. Isso é que é interessante, né? Às vezes, qual é o problema da inveja? O problema da inveja é que eu tenho inveja que o outro é feliz, que eu não consigo perceber que o outro ser feliz pode me ajudar também a ser feliz, mas eu tenho inveja da felicidade do outro porque eu não consigo ser feliz. Na verdade é porque eu não consigo olhar para o outro. O outro é como se fosse um inimigo, uma pessoa que não deveria existir. É quando eu começo a excluir o outro. Eu começo a me fechar para mim, a me tornar eu referente. Eu começo a ampliar o meu ego, a fixar nele e ignorar os outros. Então é muito importante a gente ter essa compreensão. E a espiritualidade abre esse espaço, né? Aí a Sim. gente volta, e eu acho que aí a gente volta também, né, Henrique, para o ponto do ethos, né? Que é da ética, né? Que eu acho que é importante que em mindfulness, e aí eu estendo um pouquinho, indo para o corporativo, por exemplo, para você que está nos assistindo, por exemplo, e é executivo, trabalha numa empresa. Né? Quando a gente fala de mindfulness na empresa, a gente não está falando de ficar levando meditação, de visualização para os funcionários, estamos falando de cultura, de mudança de cultura, de mudança de atitude, dentro de uma governança, né? Dentro de uma estrutura lá em cima na cadeia, no compliance também. Né? Então, onde que entra esse ponto? Compliance lida diretamente com a ética, né? Para quem sabe, né? A ética, nesse caso, o ethos passa a vir de outro lugar. Ele não é impositivo, ele não é imposto. Por quê? Porque se você tem mindfulness, se você desenvolve a habilidade de mindfulness no dia a dia relacional, e aí sim, tem exercícios de meditação, é um deles, mas não precisa ser necessariamente. Uma própria CNV, uma própria comunicação não violenta muito bem aplicada no ambiente corporativo, em dinâmica mesmo, dinâmica de trabalho, né? Consciente, você começa a trazer a habilidade mais, desenvolver a habilidade de mindfulness, qual o sentido? Você não consegue mais ser egoísta, egocêntrico, como disse o Henrique agora, né, Henrique? Essa coisa de autocentrado. Você fica menos centrado, você começa a pensar no outro, você pensar no próximo. Não faz sentido. Aí você não precisa acatar certas regras, elas simplesmente elas estão lá para nortear, lógico, né? Mas os mudam os valores internos seus, né? E a gente falou de espiritualidade, interessante isso, né? A gente falou de espiritualidade da definição, né?
experiências individuais, sentido da vida, envolvendo valores, né? Valores vão mexer ali, né? Promove autoconhecimento e conexão com os outros, né? Isso que a gente está falando, né? Propósito. O Henrique acabou de falar de novo do propósito, né? Espiritualidade é a busca por significado, propósito, transcendência na vida, né? Quem fez essa prática aí deve ter sentido, né? A Sônia sentiu, né? Tudo isso. Até a questão do algo maior que transcendeu, né? Não necessariamente você precisa acreditar em algo, né? Ou ter religião, mas o senso, esse sentimento de espiritualidade está presente. Eu, como artista marcial, como professor, né, de artes marciais, muito em especial karatê, por exemplo, a dimensão, especialmente do karatê, que tem vários motivos para isso, mas tem esse mesmo aspecto da dimensão espiritual, do sentido, do propósito, né, do autoconhecimento, né, tô fazendo uma coisa que não é só corporal, também entra uma dimensão mental, as práticas de tai chi, práticas corpóreas, yoga mais do que nunca, yoga, yoga sem isso não é yoga, né? As pessoas no mundo moderno transformaram o yoga em fitness, né? Yoga fit, né? Esse alongamento. Não é alongamento, gente. Em posturas e tudo mais, com o sentido de trazer mindfulness para cada movimento, trazer consciência corporal, né? E o que a gente faz nas nossas práticas terapêuticas, Henrique? Trazer consciência do corpo, voltar para o corpo. O que eu fiz na minha condução? O corpo, no começo da visualização, o corpo, como é que sente no corpo a luz? É isso, é o corpo que a gente, o nosso sistema nervoso tá aqui, ó, tá no corpo. Sistema nervoso, a consciência não sei, não vou entrar nesses méritos transcendentes, mas eu posso afirmar a partir de evidência científica, por enquanto, né, até que alguém me contradiga que o nosso sistema nervoso ainda está dentro do corpo, né? Então, a gente precisa conectar, né, e transcender a partir daí. Então, tem uma dimensão espiritual que se abre. Tem um ponto importante que eu quero fazer antes de passar a bola para o Henrique de volta, que é falar sobre a prática que eu conduzi tecnicamente para quem está assistindo. Você, eu fiz uma prática de mindfulness. Não! É uma prática de meditação baseada em mindfulness. Por quê? Porque eu usei visualização. É uma prática que vem de uma tradição contemplativa canônica. Essa prática canônica da luz, da luminosidade, parte dela, né? A outra parte envolveu lembrança ativa, né? Você usar ativamente. Outra parte da minha condução envolveu influenciar o seu estado, né, de humor, porque o tempo todo eu falo assim, traga uma experiência agradável, lembra de uma coisa agradável, é totalmente influenciável, né? Você está trazendo uma memória, está mantendo, está retendo, está tentando sustentar uma coisa boa. A própria observação da respiração foi toda enviesada, em viés, né, na minha condução. Isso não é normal em prática de mindfulness, né? Mas está enviesado, tá lá o ar nutritivo, o ar puro, o ar gostoso, né? E aí você fica, e aí a saída do ar fresco, de repente você está com asma, amigo. De repente você está com tudo entupido aí. Só que aí aquele pouquinho do que ar tá me nutrindo, que bom, tá soltando. Você tá lá tossindo, mas eu estou influenciando, né? Você não está vendo claramente como está ali o processo, mas você está sendo influenciado, né, por esse viés. Porém, a atitude de mindfulness está permeando todo o processo, né? Que é o que o Henrique está falando, né? Então, esse observador, né? O observador está lá, o observador está percebendo, tem uma metaconsciência, né? Está percebendo o que está percebendo, está de observador da experiência que você lembrou, está de observador do corpo, como é que está esse corpo, como é que é sentir essa luz no corpo, como é que é sentir essa sensação no corpo. Tem um observador percebendo como que é sentir. Muitas vezes eu falei, a mente vai trazer histórias, vai trazer coisa, volta. Observa de novo o processo.
a audição é muito mindfulness, tá? É muito isso, é uma prática muito mindfulness, de tá no presente, ó. Aquilo que eu falei, os sons não estão no passado, não estão no futuro, estão no agora, tá habitando o presente agora. Aí você tá só com o som, você tá só com a real, com a presença. Só que o seu estado emocional foi todo impregnado pela prática anterior, carregado de coisas boas, né? Para dar essa sensação mesmo, foi proposital mesmo, para abrir essa sensação mais transcendente, espiritual e tudo mais que passam além da gente. E faz parte, né? Faz parte humana nossa, né? Como é que eu vou olhar para uma parte minha boa se eu não fizer esse processo? Então, é um processo inteligente, construído de meditação, com visualização, com uma guiança, mas mindfulness é essa atitude que vai permeando e que a gente é de presença. Espero que tenha ficado claro, né? E não confundam, né? Então, mindfulness é uma habilidade que a gente desenvolve e ela pode permear a nossa vida, inclusive como o Henrique, na prática dele, foi ótimo, porque eu estava lá todo enviesado e ele estava lá passando mal, né? Sofrendo, brigando com sono e brigando com a experiência e vendo a rabugice, né, que ele falou, que está ficando rabugento com isso e volta e vem e vai, mas ele não perdeu o observador desse processo todo. Né? Mesmo enviesado, ele sentiu essas dificuldades. Você que assistiu a gravação pode ter sentido também. O objetivo não é se sentir bem, mas é perceber e se relacionar, né? E essa meditação auxiliou um pouquinho. É E isso já que eu... vamos até fazer uma ponte com a sua fala, que os dois próximos encontros da Monge, que a gente estava propondo é justamente mindfulness e música. Para a gente aprender a sentir a música, mas sentir a música também numa perspectiva de observador dessa experiência. Por que que isso é importante? Porque, olha, qualquer vendedor que quiser lhe enganar, ele vai usar as suas emoções. Se você não tem consciência das suas emoções, você simplesmente engaja nela e você é sugado por essa experiência emocional induzida por uma pessoa externa. Você não vai chegar para um vendedor, ele vai te oferecer algo ruim, ele vai te contar uma boa história, se for possível, a depender do tipo de venda, principalmente vendas caras, vai ter um cafezinho, um cappuccino, uma água, às vezes vem um biscoito, vem não sei o que, cheio de coisinhas. Gente, aquela pessoa está lhe agradando, está tentando ali te dar uma atenção maior, tem um tempo para te escutar, está gerando expectativas e ela sempre está construindo algo positivo, né? E ninguém vai vender algo dizendo que é negativo. Mas você se encanta nisso, se embola tanto com essa emoção positiva, você acaba comprando até aquilo que você não pode, né? Então, se você quer fazer uma compra, primeiro, se estiver muito feliz, não vá. Se estiver com muita raiva, também não vá. Lá no momento em que a felicidade, né, e a irritação estejam num certo nível de equilíbrio, para que você consiga perceber isso. Mas à medida que você vai praticando mindfulness, é possível você estar muito feliz, porque isso é um pico de qualquer tipo de emoção. A gente às vezes pode estar com muita raiva, mas a gente consegue estar presente na raiva. E à medida que o tempo vai passando e você vai aprimorando a habilidade, a raiva pode chegar a um ponto que ela nem chega mais às intensidades que tinha anteriormente. Como a própria felicidade, também não. Porque geralmente um sentimento que é bom, a gente quer que ele fique, muita gente fica insistindo nele. O que é que a visualização pode nos levar? A só querer insistir nesse sentimento bom. Mas isso também não dura. Ele passa. E aí vem a frustração porque eu não estou mais conseguindo induzir isso dentro de mim, né? Isso não é real. A vida precisa de sentimentos bons e sentimentos não tão bons, porque os sentimentos, por trás da experiência, ele está refletindo uma informação que gera desconforto, que por trás tem uma crença, tem uma perspectiva, tem uma forma de olhar que muitas vezes a gente está muito apegada a um comportamento
de infância, às vezes uma perspectiva que você aprendeu com tio, com tia, com um professor, às vezes é uma perspectiva muito religiosa que você não consegue ver, e aí isso também pode gerar problemas quando você vai para qualquer tipo de radicalismo, né? Quando você vai para qualquer tipo de extremo. Qualquer tipo de extremo é pernicioso, seja na religião, no esporte, na política, né? Porque você perde a dimensão do diálogo, você perde a dimensão da humanidade do outro. É quando você vai para os extremos, para você se sentir-se bem, eu preciso eliminar o outro, e por consequência, e vice-versa. Então, isso não pode ser pressuposto para construir um mundo de paz e de harmonia, né? E o que é mais interessante é que isso acontece muito nas organizações, sejam privadas ou públicas. Isso é muito ruim para a própria organização e as pessoas nem percebem que está fazendo isso. Então, se a pessoa ele é um gestor, um líder, o dono da empresa e ele é muito radical num ponto, isso é ruim para a própria empresa. Porque você não faz uma empresa para servir somente a um tipo de. Você constrói uma empresa para servir a todos. Você também não quer ter mais lucro, não quer atingir mais pessoas. Então, se você for radical demais um lado, você perde o outro. Então, isso é ruim para os negócios, né? Não interessa qual. Né? Então, a gente precisa sempre estar num processo de diálogo com as diferenças, né? Com a interculturalidade. Sempre é importante isso. E aí. Isso, existem modelos modernos, né, de capitalismo consciente. Existem outros modelos, né, de negócio, né, que você falou todas as questões verdes, né, que são super importantes, né, nas governanças, né, diz respeito justamente à questão da ecologia, né, também, né, ao ambiente, né, ao cuidado. Isso é bom, enfim, no final das contas, né, mindfulness é bom para o mundo, né, para o mundo, para tudo, para as relações todas. Não é à toa que o Reino Unido entrou com mindfulness nas políticas públicas, né? Ainda muito, assim, no limite, né? É humano, né? Tem limitações, mas pelo menos já é uma iniciativa, né? A gente espera que outros países e outros lugares sigam, né? Existem alguns países que já têm um pouco disso na própria cultura, né? Por exemplo, a cultura japonesa, né? A cultura japonesa é permeada pelo Zen, cheio de mindfulness, cheio de presença, cheio de cuidado com o ambiente, com a natureza, com o próximo. Pensam de uma maneira coletiva e não individual, né? Tudo isso vem e tá influenciado pela prática profundamente. A sociedade profundamente influenciada, né? E muito especial pelo pensamento Zen, que carrega Zen. Não existe Zen sem mindfulness, né? Não existe isso, né? É parte integral do conceito, né? Depois, se vocês quiserem saber mais de Zen, a gente tem. Qualquer hora a gente faz um encontro só de Zen aí com nossos amigos monges Zen, né? Praticantes aí, mestres, professores Zen. Mas é isso. Então fica aí, né, a dica. Se você está assistindo esse encontro e quer saber mais, esses encontros estão abertos, mas o próximo, né, você para participar, né, você precisa se inscrever, né? Entra lá no nosso site, no monjeurbano.com.br, tem lá encontros de práticas de mindfulness e lá tem um link para você se inscrever, né, e vir participar com a gente aqui, aprender mais um pouco, trabalhar um pouco do seu autoconhecimento, mas é trabalhar no autoconhecimento numa perspectiva que funciona mais ou menos o seguinte: as pessoas chegavam para mim, Henrique, me dá um conselho aí para como eu melhoro a minha vida. Aí eu disse, tem muitas coisas que são conselhos, mas a pergunta eu te dou vários conselhos, a pergunta é, como que você faz isso? É quando eu lia livros sobre, vou aprender a me comunicar melhor, então tem várias dicas. A pergunta sim, tem as dicas, e como que eu faço isso?
Ah, na hora tal você faz isso, na hora tal você faz aquilo, na hora tal você faz aquilo outro. Gente, você combinou com a pessoa o que é que você tinha para fazer? Que você ia fazer isso? Não. A vida não é assim, a vida não é bolinha, certa ou errada, a vida depende de contexto. E o que é certo num contexto pode ser completamente equivocado no outro. Então eu preciso, a habilidade básica é a habilidade de presença na relação, para eu perceber e ter mais discernimento para onde, né, eu poderia me colocar em situação melhor. Quando eu não tenho isso, se eu simplesmente vou vivendo com base nos meus instintos. Só que seus instintos, eles já estão desatualizados faz muito tempo. Em alguns contextos ele funcionou e te deu bastante recurso. Provavelmente hoje ele não vai mais funcionar, ele pode atrapalhar a sua vida. Basicamente, o meu instinto antes era sempre olhar o outro como inimigo, quando eu olhava para a minha história, né? E uma pessoa muito conflituosa, vivia o tempo todo e não conseguia olhar nem para a bondade do outro. Mas o meu contexto de infância foi pautado nisso. Né? Tinha uma relação muito conflituosa, eu vivia na rua, brincando na rua, então tinha assalto, não sei o quê, aí essas coisas de briga de gangue, eu já me envolvia naquele tempo, era uma confusão danada, né? E aí, aquele era o meu recurso. Aí eu mudei de contexto e vou virar um estudioso, não quero saber mais disso, mas eu mudei para técnica, para eu estudar, eu preciso estudar. Aí toda aquela irritação, raiva, eu trouxe para o estudo. Era uma atitude interna em relação ao conhecimento. Porque eu dizia assim, se para eu estudar eu preciso sentar numa cadeira e começar, né, a me disciplinar, beleza. Mas quando você senta para se disciplinar, vem todas essas coisas, essas questões. Isso vai pautando a sua vida, tanto que chegou um ponto que eu tive síndrome do pânico. Né? E eu tinha muito recurso de relaxamento, eu tocava violão, eu surfava, eu mergulhava, eu praticava apneia, né? Eu tinha um grupo de violão e ainda dava aula de yoga. Mas tudo isso era recursos de relaxamento e não construía uma relação com aquilo que estava surgindo. É por isso que mindfulness é relacional. Eu aprender a atualizar as minhas crenças, atualizar as minhas intuições. Mas para eu atualizar, eu preciso estar presente quando eu estou muitas vezes cometendo uma ação que não é adequada naquele momento. E quando eu percebo que não é adequado, que tem outras informações, é que eu posso mudar a resposta. Né? Então, tem muito a ver com isso. E aí, né? eu te pergunto, aproveito para dar o gancho aí, você vai continuar. Aí eu pergunto, é ou não é essa característica de presença que faz essa ponte com o espírito, com o nosso tema de hoje, que é a espiritualidade? Porque espiritualidade sem presença não existe. Não vejo, não existe, não tem sentido. Estava vendo hoje um post também do Moody, né? Para quem conhece o mestre também, né? Gosto bastante de algumas colocações dele. Não concordo com tudo porque não é filosoficamente, mas é uma pessoa que eu respeito bastante. Nesses mestres contemporâneos, gurus contemporâneos, né? E ele falou exatamente isso, sobre essa qualidade de presença, né? E onde a gente se aquieta, a nossa mente se aquieta na quietude. E a quietude você consegue como? Treinamento atencional, presença, né? No momento que você consegue gerar essa quietude, né? Como sentiu a Sônia também, a paz, né? E essa sensação boa, né, de energia, nessa quietude, nesse silêncio, ele fala assim, ali, essa presença, ele usou essa palavra, né? Nesse estado de presença com awareness, né, com qualidade de consciência, uma consciência presente, viva, ali está Deus. Né? E ele usou esse termo, né? Ali eu percebo Deus presente, é ali que eu percebo. Na agitação não tem como perceber, né?
E eu vejo muitos religiosos falar a mesma coisa, né? Que tem essa percepção. Mesmo que você não tenha nenhum conceito de Deus, só de quantos pacientes meus, quantas pessoas que eu conduzo de prática sempre, 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 que estão em estado de angústia, de agitação, de ansiedade, quando fazem uma prática simples atencional, com mindfulness, e vem para a presença, para presente, assim, nossa, eu nunca senti tanta paz, eu nunca senti tanta tranquilidade, sabe? É maior que elas, né? Aí é o aspecto, eu acho que essa daí, né, Henrique? Essa é a dimensão espiritual. E aí que a gente faz a ponte de fato de mindfulness e espiritualidade, que são, para mim, andam de mão dada, não tem, é uma coisa só. Eu não, mindfulness não é espiritualidade, é ciência. Assim, ciência, ela dá backup, ela dá evidência, né, para dar suporte aos processos. Mas quando a gente define espiritualidade dessa forma que a gente definiu, mindfulness é o caminho que abre a espiritualidade para qualquer ser humano, independente de crença, sistema de crença, seja lá o que for, né? Ele é uma experiência humana comum a todos os seres humanos. Só para finalizar, Edu, para a gente já caminhar para a última prática, tem um livro aqui, um outro, que é de um monge cristão católico, que é o Thomas Keating, né? Que ele, se eu não me engano, ele é trapista. E aí ele fala o seguinte, né, da espiritualidade na vida cotidiana. Até o título eu vou deixar já aqui também, ó. Convite ao amor, né? O caminho da contemplação cristã. Olha o que ele fala, como é interessante. A prática espiritual primordial é a fidelidade aos comprometimentos na vida diária, né? Então, o solo de nossa alma é como terra dura. Ela não solta facilmente as ervas daninhas emocionais. Precisamos do mais profundo tipo de descanso físico e mental para restituir ao nosso corpo suas capacidades naturais de eliminar o material danoso que bloqueia o livre fluxo da graça. Os programas emocionais, aliás, ao demolir os nossos programas emocionais, né, aqueles que nos geram dificuldades, estamos trabalhando para curar a doença e não apenas os sintomas. Os programas emocionais foram desenvolvidos por atos repetitivos. Ele fala, né, com a ajuda de Deus, eles podem ser abatidos por atos repetidos. E sabe o que é a ajuda de Deus? Presença. Mindfulness. É justamente isso que ele vai falar um pouco mais na frente. Olha aqui, ó. Ao observar a emoção que mais frequentemente nos perturba e o evento particular ou memória que causou o transtorno emocional, normalmente podemos identificar o programa que é sua fonte. Ou seja, eu preciso estar presente quando acontece. Mas se quando acontece eu simplesmente ajo de forma automática, me embolo com aquilo, me confundo, me fundo cognitivamente com aquilo, eu não estou em presença. Eu estou no modo automático, né? É quando eu acredito que a minha intuição está certa. Na verdade, você engajou nela sem perceber. Então, se eu quero mudar o meu comportamento, eu preciso estar em presença. Né? Então, é a habilidade das habilidades. Né? Mindfulness é uma habilidade metacognitiva que ela transcende, ela é a base para desenvolver qualquer outra habilidade, seja intelectual, seja motora, praticar um esporte. Né? É muito claro que a Simone Biles não foi o esporte, não foi a atividade física que levou ao colapso dela. Foi aspectos mentais e emocionais. Então, os aspectos mentais e emocionais também precisam ser trazidos nessa equação de bem-estar. É por isso que a gente fala muito do tripé. Mente, corpo. A Simone estava lá no corpo o tempo todo. Mas a mente tinha sido esquecida e a conexão dela com ela mesma. E por isso que não há como eu desenvolver uma boa espiritualidade, uma espiritualidade saudável, se eu também não trabalhar os meus aspectos emocionais. Né? Então, você precisa
é ser menos raivoso, você precisa perdoar o outro, você precisa aquilo, você tem que aquilo, você deve. A pergunta é como? Eu sabia de tudo isso que tinha que fazer. A pergunta é como? Eu preciso aprender a construir uma relação com isso. Eu só aprendo a construir uma relação com isso em presença. Só em presença que eu consigo mudar a minha resposta a tudo isso. À medida que eu vou criando espaço para olhar para isso que surge e vou mudando as possibilidades de resposta, eu começo a mudar o meu comportamento. E a gente começa a perceber que, de fato, nossos comportamentos são comportamentos que foram aprendidos. E muitas das coisas que a gente faz, a gente pode mudar. Nem a nossa personalidade é fixa. Se a gente fosse falar de ciência, né, tem alguns que exageram, né, que eu já vi o próprio pesquisador falar, que diz que 50% é genético e 50% é relacional, é ambiental, é comportamental. E ele diz que isso até é um certo exagero, porque dificilmente seria 50%. E o ambiente em que a gente interage, ele é muito mais importante do que qualquer fixação genética que possa determinar algum tipo de comportamento. Porque mesmo se a gente tiver um comportamento que foi geneticamente determinado, é possível a gente construir uma relação com esse comportamento e mudar as respostas, né? E não ficar repetindo padrões que a gente já conhece bem, que muitas vezes não leva a canto nenhum. Então, Edu, vamos, eu acho, para a nossa última prática. Ótimo. Você gostaria de guiar essa prática, Henrique, por causa da minha conexão aqui está um pouco mais lenta também? Posso, Se, posso sim, né? Então, Fique à vontade. Aqui a gente faz ao vivo, viu, gente? Inclusive o convite é convite, tá? Também, se você não puder, não quiser, eu conduzo aqui também. Então, sempre a gente tem esse diálogo aberto aqui. Estou não só tem preocupado problema. em ficar com a minha fala cortando, né? Eu vou conduzir, né? Não tem problema. Eu conduzindo, eu acho que é mais difícil eu dormir. Deixa que aí agora eu que vou brigar com o sono aqui. E aí, o seguinte, né? Para a gente falar de espiritualidade, a espiritualidade não é um ato mental ou puramente mental, é um ato sentido, né? Então, essa prática agora, o objetivo é levar nossa atenção para as sensações que estão presentes no corpo. Não é uma prática de escaneamento corporal, né? Em Mindfulness, a gente tem uma prática tradicional, que é o escaneamento corporal, que é simplesmente, né, tem um ponto de início, começo dos pés, vou observando o meu corpo até a cabeça, ou da cabeça até os pés. E depois você expande para olhar o corpo como um todo. Agora não. Agora a gente só vai trazer atenção para aquilo que é perceptivo agora. Qual a sensação que está presente agora? Tem alguma sensação presente? Por exemplo, do jeito que você está agora, olhando para si. Qual é a parte do corpo que você percebe mais presente? Para mim, eu posso dizer que meus pés, tem alguma parte aqui no dedo esquerdo, tem como se fosse uma fisgadazinha, uma dorzinha. Minhas mãos, eu sinto ela como uma temperatura quente, uma certa vibração. E essa é a experiência que eu consigo ir percebendo agora. É a sensação que permeia a minha relação comigo, a minha relação com o mundo, com esse lugar em que eu estou presente. É o meu corpo gerando informações dentro de um processo puramente sentido. Então, boa parte da memória que a gente carrega, ela está imbuída nesse processo de sensações. É o que a neurociência fala de interocepção, as sensações internas, viscerais, e a propriocepção, a sensação relacionada à nossa estrutura músculo-esquelética, a nossa pele, nossos músculos, a nossa postura. Então agora, a prática é simplesmente trazer atenção para aquelas sensações que estão presentes. Eu vou guiando um pouco como eu estou sentindo
E aí eu queria que você estendesse essa percepção para a sua própria experiência. Por exemplo, nesse momento, tem uma parte aqui no centro do meu peito, bem no centro mesmo, você pode ver no vídeo, que era como se fosse assim dando um apertinho. E aqui essa sensação que está presente para mim. Qual é a sensação que pode estar presente para você? Nesse momento, podem surgir pensamentos, imagens, distrações do ambiente. O que a gente faz? Só reconhece isso como distrações, pensamentos, imagens e levamos a atenção para a nossa própria sensação. Eu só consigo sentir aquilo que acontece agora, no presente. Qual a sensação para você que está mais presente agora? Observe o local. Observe a textura, as sensações ou texturas que acompanham essa sensação. Pode ser pontadas, apertos, calor, vibração, qualquer coisa. Qualquer sensação que possa estar presente agora, assim como os seus pensamentos, elas vêm e vão. Elas nascem, morrem. Quando elas surgem, elas podem mudar de locais, expandir, contrair, criar espaço de abertura, espaço também às vezes de angústia. E a gente só observa as sensações, deixando elas ser o que são, sensações, sem julgar, sem analisar, sem querer encontrar respostas. Só repousamos puro e simples na sensação que está presente e acompanhamos. Vamos deixar agora um espaço de silêncio para que você possa ter essa experiência consigo mesmo. Se em algum momento essa sensação ficar muito intensa e ficar um pouco confuso para você, você pode abrir os olhos para evitar ou para dificultar entrar demais na sensação e se embolar com ela ou se fundir com ela. E experimentar acompanhar a sensação de olhos abertos, ganhando mais distância de onde ela está acontecendo. Se mesmo assim ainda se sentir em desconforto, você pode simplesmente mudar o foco completamente para os pés ou para as mãos e tentando suspender a sua prática,
Caso não, continuemos observando. Deixe sua atenção ser guiada pelas sensações que estão mais presentes. A sua âncora é a própria atenção ou a própria sensação que está presente e que se movimenta de forma espontânea no seu corpo. Caso você tenha mais tempo, no momento que estiver realizando essa prática, você pode continuar de forma livre. E simplesmente desligar esse áudio e continuar. Caso você já esteja preparado para encerrar sua prática, você pode realizar uma respiração profunda. À medida que for soltando o ar, abrindo os olhos, no seu ritmo, no seu tempo, trazendo novamente a sua atenção para o ambiente que o circunda, para as cores, para os objetos, para o contato da pele com o ar, o seu contato com a poltrona ou com a cama, dos pés com o chão. E assim encerramos a nossa prática. É isso. Então, alguém gostaria de comentar? Obrigado, Henrique. Obrigado, Edu. É importante perceber, gente, é uma coisa que eu e o Edu a gente tem começado a falar um pouco, que mindfulness nas sensações são práticas agora que estão sendo incorporadas, que a gente pode dizer, de programas de mindfulness de terceira geração. Eu ainda não escutei ninguém falar nisso, mas como a gente escuta também terapia cognitiva comportamental de terceira geração, que todas incorporam mindfulness, né? Então, quando a gente olha nas sequências dos programas de mindfulness que foram sendo elaborados, John Kabat-Zinn um básico,
Depois vieram os baseados de John Kabat-Zinn para redução de estresse, ansiedade, depressão. Aí entraram os programas de compaixão, amorosidade. E mais recentemente um programa, né, que eu conheço, que é o do Mark William, que é baseado nas sensações, né? E é interessante porque nós aqui da Monge, eu e a Edu, a gente já fazia práticas baseadas em sensações muito antes de sair o programa do Mark William, né? Porque a gente já sabia na nossa experiência a importância das sensações e em outras fontes a gente desenvolveu esse conhecimento, principalmente nos trabalhos de Eugene Gendley, né, o processo de focalização, né, estudando um pouco também sobre os trabalhos de Peter Levine, né, da abordagem do trauma. Todo o processo de abordagem ao trauma é baseado nas sensações, no processo de Eugene Gendley, de o processo de focalização, né? E um dos fundamentos, um dos pilares de mindfulness, quando você vai lá na origem do Satipatthana Sutta, são as sensações vedanas, né? Essa sensação, Mindfulness sobre, né? como é do Mindfulness sobre os Vedas, né? Vedanas, né? Desculpa. Vedanas, isso. Sobre aquilo que é agradável, desagradável ou neutro, né? Então essas sensações a gente está o tempo todo olhando. E essas sensações, como o Gendry falava, é a sensação, o nosso corpo é o inconsciente. E ele é manifestado por meio das sensações. A neurociência chega e diz assim: nós temos 7 sentidos. Os 5 mais conhecidos não são os mais importantes. Na visão, audição, paladar, tato, olfato, são os mais conhecidos. Os mais importantes que a neurociência começa a descobrir, ou na verdade já existia, ela só está identificando e mapeando, né? Que a interocepção, a percepção neural interna das nossas vísceras, né? As sensações internas e a propriocepção, as sensações na superfície, ou aqui intramuscular, né? O músculo da pele, né, o movimento dos ossos, né, como é que está a conjuntura da minha postura. Então essas duas, né, percepções ou sentidos, eles são mais completos do que os outros, porque eles trazem mais informações, né, que a experiência sentida, ela é muito mais ampla, ela tem mais nuances, tem mais tonalidades, né? Então, se a gente quiser entender isso, a gente não consegue alcançar, porque ela envolve não só os 5 sentidos, mas esses 2. Não tem linguagem para isso, para alcançar. E quando a gente fala da experiência espiritual, nenhum autor ele consegue definir de forma precisa o que é essa experiência espiritual. O significado é completamente pessoal. E a experiência, ela é puramente sentida. Então, quando a gente fala de espiritualidade, Mindfulness amplia muito isso se a gente for incluir nas nossas práticas as práticas relacionadas às nossas sensações corporais. E isso assim eu fico muito à vontade de falar porque são poucos professores que têm essa abordagem, né? Então, uma abordagem que eu posso até falar que é uma abordagem um pouco mais avançada, né? Se for comparada, mas avançado dentro da evolução de Mindfulness, mas no desenvolvimento humano dentro das tradições contemplativas é uma prática que já faz parte, né? Em algumas tradições, então tá tudo bem. Faz Ninguém tá... parte não só faz parte do cotidiano, como é essencial. Como é um dos elementos essenciais, né? Chama Deep Mindfulness dentro do movimento de Mindfulness, né? Mas dentro das tradições contemplativas é uma peça fundamental, porque quando a gente consegue perceber o processo cognitivo, né? Você tem mindfulness, você está com o observador, você consegue ver esse movimento do gosto, não gosto, né? Aversão, apego e a neutralidade, você consegue perceber esse movimento acontecendo antes de surgir emoção, antes de surgir qualquer coisa. É aí que você consegue fazer, de fato, fazer qualquer coisa em relação a isso que o Henrique está falando, que é o relacional. Como é que eu me relaciono com a experiência? É sempre assim.
Mas aí você entender e ver visceral, quando você diz víscera, né, Henrique? Essa questão E, visceral mesmo do processo sentido. Não é intelectual, é, nossa, você sente aquele impulso de pegar, né? Aquele impulso de querer ter, o impulso de querer para você manter aquilo. Ou na mesma hora, você está fazendo uma prática de som, aí escuta um negócio que teu corpo mesmo reage, já quer se livrar dele, quer se afastar. Você conseguir perceber esse processo, educar, desenvolver mindfulness e educar seu sistema nervoso, que isso está funcionando dessa maneira, é assim que eu reajo. Ah, aprendi. Você tem uma opção, né, Henrique? Quando e, acontecer algo lá na frente, que vai te dar a liberdade, de repente, de fazer um bypass, ou seja, passar por esse processo, usando uma terminologia aqui, né? A gente passar esse. Eu recebi o estímulo, eu sei que eu não gosto dele, mas recebi o estímulo e eu consigo let go, consigo passar. Eu não preciso reagir mais naquele mesmo padrão. E aí, a partir daí, você tem mudanças de comportamento, né? Mudança comportamental profunda. Você pode transformar a sua vida, você pode fazer da sua vida um lugar de mais serenidade de fato, de menos conflito interno e externo. Tanta coisa. É muito, muito potente. Pode transformar, porque a nossa vida é feita de escolha, né? Só que não é a gente que escolhe. A gente, aspas, né? É feito de escolha. Mas eu decidi. Você não decidiu, né? Antes de você decidir, o seu sistema já decidiu para você, né? Sistema que está lá. E o inconsciente, né? Que está profundamente, né, trauma. A gente já falou tantos encontros, né? Tem tanta coisa que está relacionada a esses Vedas, né? Porque parece simples, né? Gosto, não gosto, mas quando você sente, se você for muito fundo nesse processo, você vai falar assim, cara, por que meu corpo reage? Por que meu corpo quer tanto isso? Ou ele não quer tanto isso? Porque tem aversão. Tem coisas, isso é biologicamente arraigado na gente, vários desses processos, né? Às vezes geracionais, às vezes de trauma. E aí isso daí que está comandando todas essas decisões no dia a dia, o dia inteiro, 24 horas por dia, o tempo todo. Então, eu acho que é importante, né? Acho que é minimamente importante a gente olhar para isso, né? e fazendo o contraponto, né? Essa, hoje a gente chegou para falar de mindfulness e espiritualidade. Hoje não, né? Nos últimos, esse é o quarto encontro. Mas para a gente chegar aqui, tem toda O uma último encontro institucional, né? é, toda uma base que foi construída de percepção de mindfulness nos pensamentos, né? No corpo, ter consciência corporal, nas emoções. E quando a gente começa a falar de emoções, a gente tem que falar de sensações. Então, toda essa abordagem, a gente fez diversas práticas nesse período já de um ano orientado para isso também. E ao mesmo tempo a gente fez outras práticas que aprofundamos só a pura atenção. Mas agora, para eu aprimorar a minha pura atenção, eu tenho que trabalhar a minha perspectiva de relação com as minhas emoções. E o que é que acontece? As emoções e os sentimentos só acontecem no corpo por meio de sensações. Então tem que aprender a olhar para as sensações, né? Então a gente meio que finaliza assim, um ciclo de um ano, né? Aqui na Monge, de práticas que tem basicamente uma formação completa. Muito conteúdo, que tem todo um sentido, tem uma costura para você chegar aqui. Se você chegou aqui e não está entendendo e acha que isso é relevante, precisa começar lá do início, dos encontros que a gente fala sobre ansiedade, mindfulness e ansiedade, como é que a gente aborda isso. Tem aquele mês, foram 2 meses só de mindfulness e emoções, foram 4 encontros, se não me falha a memória. 4 encontros só sobre mindfulness e trauma, né? A importância também de algumas situações você
ter uma terapia medicamentosa complementar, o auxílio de um terapeuta, ou então de um professor de mindfulness que seja mais habilidoso, tenha conhecimento, como é o caso do processo de focalização, essa experiência com atendimento clínico também, clínico no sentido de terapeuta, né? Não somos psicólogos, né? Mas são processos extremamente potentes que a gente já trabalha conosco, já atendemos com isso, né? Então, cada pessoa sabe mais ou menos onde é o seu limite na relação com a prática e onde ela precisa. Por isso, também é importante, nós já temos os 3 sorteados, né? Agora, dos últimos 2 meses, vamos sortear 3 mentorias de 1 hora de duração, né, Edu? E nessas mentorias a gente gosta de também abordar um pouco das sensações, porque a gente não só conversa sobre o contexto de vida, a expectativa em relação à prática, como a gente tenta também aprofundar um pouco a percepção da própria prática pessoal, né? Então, se você está aqui assistindo também, além da pizza que você paga mensal, né, para participar dos encontros com a gente, você também pode ser sorteado com livros ou com mentorias. E aí a gente está definindo aqui, que eu acho que vamos... Bem, quem definiu fui eu mesmo, né? Geralmente é o Edu que decide e a gente sempre está junto nisso. E dessa vez vão ser 3 mentorias, que a gente gosta mesmo de conversar um pouco. Então, depois que a gente sortear lá no grupo, ou, aliás, divulgar lá no grupo, né? Então, aí você entra em contato com a gente, né? Escolhe com quem você quer fazer a mentoria e digo mais, uma dica. Se já fez mentoria comigo, eu sugiro você escolher o Edu. Se já fez mentoria com o Edu, eu sugiro escolher a mim, né? Para que você possa ter visões diferentes, perspectivas diferentes. Isso engrandece muito a sua prática, né? E se você não fez comigo e nem fez com o Edu, eu sugiro o Edu também. E aí, Edu? Ótimo. Tô de acordo. É isso. Começa, olha. Oi? Não, pode sugerir os 2 ao mesmo tempo. Tem que Pô, escolher, né? Ué, Podemos tentar. é isso também, né? Pode ser também, né? Vamos experimentar isso. Acho que no próximo a gente faz uma sessão conjunta. Eu vou ser Edu. Pode deixa eu ser. aproveitar aqui, eu coloquei no chat pedindo para você, Henrique, colocar Sim, o. Você viu? Ah, então tá, sim, obrigada. sim, sim. É Eu porque vou eu estou colocar. no celular, eu não sei ficar muito no Zoom, não tenho uma dificuldade de ficar circulando aqui, então não vi se respondeu. Então tá bom, obrigada, viu? E Obrigado. Vai lá no nosso. obrigado. Só deixar. Vamos botar lá também nos comentários do YouTube, para quem estiver assistindo gravado. Vamos deixar nos comentários também o link do livro, a referência, tá bom? E eu ia perguntar para você, Henrique, a gente para a gravação agora para fazer o sorteio? É isso? Podemos parar a gravação. Não, mas na verdade eu já fiz o sorteio aqui enquanto a gente estava fazendo, Então, né? A sim, gente sim, não, divulga. anunciar, né? Mas a gente anuncia no grupo, quem está participando, né? Isso. Só no Então, grupo a do gente vai, WhatsApp, que é exclusivo vamos, dos nossos encontros. então vamos nos despedindo do pessoal que está em casa assistindo a gravação. Muito obrigado. A gente espera de coração que se você gostou, você possa fazer parte do nosso grupo aí ao vivo ou assistir as gravações, né? E faça parte aí dos encontros de prática da Monge Urbano e outras atividades nossas. Teremos retiro esse ano ainda, Henrique. Esse ano a gente Retiro vai até o final do ano. Se não, se não a a gente gente chama de retiro, mas é workshop, vai? um Workshop. workshop de 4 horas, como se fosse um mini retiro, né? Para a gente ampliar um pouco o tempo de prática intensivo. A gente quer fazer esse ano. Se a gente não A fizer gente não esse ano, fala, tá, gente, nesse retiro, nem eu, nem o Henrique. A gente só guia a prática. As falas estão nos encontros, tá? Então, a gente não fala, não fica falando todo esse monte de coisa aqui, não. Nos retiros guia a prática, algumas são em silêncio total. Então a gente fala, olha, só que a gente está em presença, né? A gente conecta online e aí a gente agora vamos fazer uma prática, cada um no seu aí em silêncio, com a câmera ligada, de preferência,
para a gente ter presença entre nós, pratica. São práticas mais longas, 20 minutos, 40 minutos, algumas mais curtas, mas prática de caminhada meditativa, uma série de práticas do arcabouço das práticas clássicas, né, dos programas de mindfulness, durante 4 horas, para a gente dar uma mergulhada na experiência mesmo. E a gente fala depois, a nossa fala é justamente como foi a sua experiência, o que você percebeu, e aí a gente aprofunda na sua própria experiência, para te ajudar a perceber aquilo que aconteceu, que surgiu, né? E como Isso que é construir o uma processo de relação. inquiry. É isso aí. Então, gente, fica com Deus, uma ótima semana, na verdade, daqui 15 dias nos encontramos novamente com o tema Mindfulness e música. Como é escutar música com mindfulness, percebendo presença, som a som, nota por nota, letra por letra, frase por frase e sensações por sensações geradas por cada notinha dessa que surge à medida que a gente escuta. Boas ou ruins. Ótimo. Ou qualquer coisa que esteja no meio disso. Então é isso, gente. Fique com Deus. Abraço. Até o próximo encontro. Boa Obrigado. noite. Nossa, Muito obrigada, obrigado. viu? Tchau, tchau. Tchau.